Bom, boa noite. Nós vamos começar aqui o bate-papo cultural de número 107, né? É o último bate-papo cultural dessa gestão, né? Que a gente espera que tenha continuidade no próximo governo, porque as coisas boas, né? Bom que elas continuem, né? Foi tão bacana a quantidade de pessoas que passaram por aqui, todos pesquisadores, pessoas que fizeram coisas interessantes, que a gente aprendeu muito, né? A gente teve discussões bem interessantes nos mais diversos temas, né? De meio ambiente, a filosofia, a psicanálise, costumes, né? As questões políticas aí da vida em sociedade, né? A questão racial, tivemos vários, né? na temática racial, também na questão da diversidade sexual, né? Geracional. Então, uma gama incrível que está disponibilizado no site do arquivo, para quem quiser assistir. Nós tivemos problema com 3, que perdeu a gravação. Né? Teve problemas na gravação e a gente só percebeu depois. Mas de 107 aconteceu isso em 3, lá no começo, quando a gente também tinha equipamentos mais simples e era mais difícil. Né? Mas também o bate-papo cultural está sendo transmitido na TV Cidade Livre, né? Nos canais 99 analógico e canal 10 digital, às quartas e sextas-feiras, às 23 horas. Então, também, além do site do arquivo, né, está disponibilizado na TV Cidade Livre. Então, nós temos aqui a Bárbara que eu conheço há muito tempo, né, estudou na Escola Semente, né, Bárbara? Educação infantil, irmã da Mariana, do Cássio, né? Ela começou pequenininha, está começando a andar, né? 1 aninho. Então, muito bacana ter você aqui agora como doutora, né, para contar para a gente um pouco desse seu estudo, que é um tema tão atual, tão instigante, e que mexe muito com a gente. Né? Hoje eu estava pensando um pouco nesse tema e estava pensando como é que a gente queria controlar a televisão quando os nossos filhos eram pequenos, né? Então, acho que, guardadas as proporções, né, a gente tinha uma preocupação do que era aquilo, aqueles programas, todas aquelas coisas, né? Debatia muito isso lá na escola, né, Hélia? Muito, a gente debatia bastante essa questão. E aí agora é a internet, né? A bola da vez é com a internet, né? O telefone celular e tudo isso. Então, eu acho que vai ser bem rica essa fala da Bárbara. E as pessoas depois também que não puderam vir, podem assistir isso tanto na TV como pelo site. O site tem sido bastante utilizado como para as pessoas assistirem. Tem gente que baixa o bate-papo para passar em sala de aula para os alunos. Né? A gente tem tido essas notícias assim, né, de como é que é importante essa transmissão e esse acesso. Né? Porque o presencial parece que vai ficando cada vez mais difícil, né? Até na amizade, né, Bárbara? E aí a gente vai propiciando pelo menos um outro pensar, né? Instigar algumas coisas, tá bom? Obrigada, Tereza. Boa noite. Queria agradecer a todos, né, principalmente a Tereza pelo convite, a todos que estão aqui presentes fisicamente, aos que não estão, mas estão, como a gente diz, na sociabilidade, que cada vez mais é uma sociabilidade do telefone em rede, porque, assim como a Tereza comentou a questão de que hoje a gente não tem pessoas, né, se encontrando muito fisicamente, e eu acho que é muito importante falar isso com relação à minha pesquisa, porque eu estudei a cidade de São Paulo, né, e uma cidade que tem muitos milhões de habitantes, é cada vez mais difícil ter o encontro e cada vez mais importante a internet permitindo esses encontros que a gente chama, no senso comum, popularmente, de encontro virtual, e com base na pesquisa, que eu fui buscar uma literatura mais
digamos, técnica, né? E fomos trabalhando com quais as sociabilidades que existem, né? E aí até uma das conclusões da minha pesquisa que está no livro, que é a sociabilidade do telefone em rede. Porque, assim como a Tereza estava comentando, a questão anteriormente, a preocupação dos pais era com a televisão. Hoje, a gente vê a preocupação com a internet, né, com as redes sociais, como que é a questão do acesso. E, cada vez mais, agora tem a presença do telefone, né, que muita gente me pergunta, Bárbara, o que você acha que vai acabar com essa sociedade? Que as pessoas, amigos, casais, vão para um restaurante ou para uma festa e estão juntos lá e, ao mesmo tempo, também estão com o telefone. Por que será que isso acontece? Essa é uma das questões que a minha pesquisa buscou também responder, mas que ela traz muitas questões, porque trabalhar com tecnologia, né, e relações sociais é um fato que cada vez mais a gente está falando aqui agora, o que é mais atual que tem? É o WhatsApp, né? Ainda é o Facebook, mas os 2 momentos que eu fiz minha pesquisa, o primeiro semestre de 2010, que foi a parte da pesquisa de campo inicial, o que a gente tinha? Orkut, MSN, que eram os principais meios de comunicação, e e-mail. E aí, quando eu vou para a segunda fase de pesquisa de campo, que foi um total de 37 pessoas entrevistadas, né, jovens adultos, porque estão na faixa dos 25, tinha até uma pessoa que eu entrevistei mais, lá já quase com 40 anos, 39, ela até me falou, já estou quase com 40 anos, foram pessoas que tiveram, citaram essa questão da mudança já em relação, cada vez mais se criam novas formas de se comunicar. Agora o WhatsApp, né? Anteriormente o MSN. E a questão sempre era, a sociedade vai criando, vai recriando, e a gente não sabe quais vão ser as formas de comunicação. A gente está conversando agora aqui, pode estar sendo feita algum aplicativo mais interessante que os que já tem, né? Ou alguma forma de se comunicar, mas eu acho que é importante falar também que eu mesmo, quando estava fazendo a parte da pesquisa da literatura, que a gente chama, né, a parte de pesquisar os autores, eu trabalhei com autores que foram importantes, porque pensaram a questão da internet, né, tem o Manuel Castells, tem outro autor que é o Pierre Levy, que foram os 2 autores que, em 1990, começaram a pensar a sociedade com essa questão da internet. Mas teve um autor que eu estudei que foi um dos únicos que trabalhou com o celular. A gente tem uma pessoa no Brasil que estudou, que é um moço chamado Diego Vicentim. Ele estudou toda a questão do telefone celular, mas assim mais a parte de como ele foi se inserindo na sociedade, a parte histórica. E aí, quando eu fui procurar, né, já o celular fazendo parte dessa sociabilidade do telefone, que depois eu fui concluir como sociabilidade do telefone em rede. Por que isso? Porque cada vez mais as pessoas usam o celular para acessar a internet. Até mesmo entre vocês, se vocês forem ver quem hoje usa o computador, a gente acaba tendo mais contato com o celular, né? E esse autor que eu estava comentando, que é o Ling, ele é um norueguês, que ele analisou toda essa questão das mensagens, começando, né, pelas SMS, que é aquelas mensagens de texto. Como é que foi mudando? E a quantidade de mensagem que as pessoas passaram a mandar para familiares, para amigos, que já entrou nessa mudança do falado para o teclado, né? E ele não pegou essa parte que eu peguei na minha pesquisa, feita em 2013, que começou em maio de 2013, quando começa a aparecer o aplicativo, né, que a gente sabe que é muito utilizado hoje no Brasil,
inclusive, não só para as relações de amizade, para relações comerciais, para relações, enfim, familiares, todos os tipos de relações, né? Mas ele já colocou uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é esse autor norueguês, que ele falou justamente sobre as pessoas, né, poderiam ter alguma forma ou algum aplicativo na internet que falasse onde seu amigo está, ou onde você está e seu amigo ou pessoas do seu convívio social, você possa descobrir que elas estão perto, e isso permite que você saia do encontro físico ou da sociabilidade, né, do telefone em rede e passe para o encontro presencial, né, do virtual para o presencial, né. Tecnicamente falando, né, uma questão mais técnica, é partir do que é essa sociabilidade do telefone em rede, que é telefone pela internet, para uma sociabilidade presencial ou física. Então, a questão é justamente essa. Esse autor, ele questionou no livro dele, quando eu estava lendo o livro dele, provavelmente foi no período da pesquisa de literatura, né, sobre o assunto, telefone, internet, já existia o Foursquare, que é um aplicativo que permite às pessoas encontrarem as pessoas que estão nesse mesmo instrumento, né, de comunicação, encontrar-se umas com as outras, porque elas sabem, olha, por exemplo, eu estou aqui no restaurante, né, meu amigo, eu percebo que ele também está nesse mesmo restaurante, então, ou ele está a tantos metros, então é possível encontrar. Então, por que eu estou falando isso? Porque nessa sociedade contemporânea, né, que esses autores estudaram, e eu também estudei, é uma sociedade que a gente está conversando aqui e podem estar sendo criados outros meios tecnológicos, outras formas de comunicação, porque é tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. Como foi até mesmo a minha orientadora, que eu fiz o doutorado na Unicamp, ela falou, é sempre um desafio, porque você não sabe o que está, nesse momento, está surgindo de novo, porque toda hora estão surgindo novas formas de comunicação, né? E é interessante porque a minha questão da pesquisa começou, primeiro, entender o que é a amizade no mundo, né? Numa cidade como São Paulo, porque eu morei a maior parte da minha infância e adolescência em Rio Claro, também morei em Avaré, que é uma cidade menor que Rio Claro, mas as relações que a gente tinha numa cidade, né, do interior, ou na adolescência, que depois eu fui estudando e fui percebendo que como as relações de infância e de adolescência são muito importantes por elas terem essa questão do físico para essa geração que eu estudei, né, nascida mais ou menos 78, né, até 94, 95, como para eles o físico foi importante para formar as relações de amizade. E uma das coisas que a minha pesquisa questiona é como é que será, que é um dos meus projetos de pesquisa para o futuro, como é que deve ser para essa geração nascida em 2000, né, que já nasceram com tablets, celulares e internet. E muitas vezes, por mais que, como a Teresa estava falando, você tem esse receio de vou deixar meu filho usar o WhatsApp, né, ou vou deixar para eu me comunicar com ele, saber onde ele está, ou até mesmo deixar meu filho ter o perfil dele no Facebook, que foram questões também que eu debati sobre isso depois de ter feito o livro, e o livro teve uma boa aceitação, né, que era um dos objetivos também, quando eu quis fazer esse projeto de estudo da amizade, a primeira coisa era entender a diferença da amizade, por que a amizade na cidade grande parece que ela é diferente da amizade que eu tinha no interior. Mas, na verdade, é que eu estava começando a viver um momento diferente. Eu estava entrando para uma fase universitária, quando a fase da vida universitária ela é diferente da adolescência, que foi uma das coisas que a pesquisa de campo permitiu que eu entendesse, né, que as amizades de
infância e de adolescência para essa geração nascida 78 até 84 são as principais amizades. O que a gente tem que ver como é que serão para essas crianças e adolescentes de hoje, que é um dos meus interesses de pesquisa. Então, eu acho que é importante falar que o projeto começou, primeiro, por conta dessa questão, do meu interesse de ver a diferença da amizade numa cidade grande, porque eu comecei a notar a diferença, então era uma experiência pessoal, e também teve uma questão de já começar a internet, né, a influenciar, e eu já perceber que aí tinha um ponto importante para parar e pensar, que a sociedade estava se transformando, que era o momento de parar para pensar. E aí um terceiro ponto e um elemento que eu acho que é fundamental, que é falar justamente como na sociologia, né, que é a área que eu fiz não só mestrado, doutorado, e eu fui pesquisar violência contra as mulheres nas classes médias, e essa pesquisa, como eu trabalhei com família, me fez chegar ao estudo da amizade. Porque tem uma pesquisadora que chama inglesa, que ela fala da importância da gente, nas ciências sociais, estudar as relações cotidianas e, se possível, estudar a vida de uma pessoa do início, né, desde a infância até a sua morte, que era o ideal, se a gente conseguisse fazer isso também na sociologia, né? E aí me instigou muito ela colocando a importância de olhar as relações sociais do dia a dia, o mundo, o cotidiano, que muitas vezes eu penso que a sociologia, né, que é uma das áreas que estuda a sociedade, ela fica focada, muitas vezes, a estudar os dados estatísticos, os problemas da violência, dado que a gente vive num país extremamente violento, com muita desigualdade social, e outros problemas como o desemprego, né, da saúde, da educação, e a gente deixa de lado assuntos que são tão caros e importantes para o dia a dia e são importantes também para a saúde, que é a questão das relações afetivas. A amizade é uma delas. Então, quando eu decidi estudar amizade, também era por conta disso, porque eu queria não só entender essa mudança que estava acontecendo, né, dessa questão das relações de amizade com internet, mas também entender, e nesse mundo que começa todo mundo ter Orkut na época e aceitar todo mundo, todo mundo é amigo de todo mundo, como é que são, né? O que é de fato amizade? Que aí foi um dos grandes desafios da minha pesquisa, que foi tentar delimitar o que é amizade nesse mundo. E eu acho que é importante falar nesse mundo e nesse país, no Brasil, porque no Brasil a amizade é um termo muito genérico, né? E aí eu cito uma pesquisadora, que é uma antropóloga da UERJ, que é a única pessoa que estudou amizade no Brasil, que fora a minha pesquisa, e ela trabalhou com a questão do significado da amizade para os brasileiros e trabalhou comparando brasileiros com londrinos. Mas ela não foi a fundo para dizer o que precisa ter para ser amigo, né? Que é o que muita gente me pergunta, né? Quais são os elementos? E a amizade tem 3 elementos, né? E aí, quando eu fui atrás de entender, então, o que é de fato amizade, que essa outra pesquisadora não respondeu, eu fui perceber que um dos elementos principais, né, não só que eu também depois fui ver na pesquisa de campo, com a amizade de pessoas que tinham 30 anos de amizade, mais de 20 anos de amizade, essas pessoas que eu entrevistei, é a questão justamente da importância de ter amizade duradouras. Porque o que a internet, o que as redes sociais, né, fizeram com que as pessoas desenvolvessem cada vez mais a questão de que um autor que se chama David Harvey trabalha com o tema que é da condição pós-moderna. Ele fala que a nossa sociedade, as relações sociais, as relações até mesmo do dia a dia na casa estão cada vez mais marcadas pela instantaneidade, pela simultaneidade, pela efemeridade. E assim eu fui vendo
através da pesquisa, depois dessas 37 entrevistas, que também a amizade passa por essa questão de cada vez mais a gente tem essa necessidade de ter muitos amigos e ao mesmo tempo a gente tem tão poucos, pelo que eu fui perceber, né? Pessoas que têm lá nas suas redes sociais que têm mais de 1000 amigos. E aí você vai começar a perceber que isso, até em pesquisas que fizeram com seres humanos, pesquisas de universidades de fora do Brasil, que falam que o mais provável, né, em uma rede social é você ter no máximo 100 amigos. E a gente sabe, a gente acaba às vezes tendo, não sei quantas vocês têm, mas eu cheguei a entrevistar pessoas que tinham mais de 2000. E ali a gente vai ter que ver quem que é amigo e quem que não é. E aí começam essas questões. Eu uso, no caso era o Facebook, para relações comerciais, relações profissionais. Mas, no caso dessa pessoa que eu entrevistei, ela sabia exatamente os que eram relações profissionais, o que eram amigos e o que eram os amigos de fato. E ela e muitos falavam. Dá para contar no dedo, a gente se fala muito pouco fisicamente, mas a gente se fala, às vezes, todo dia pela internet. Ou todo dia pelo telefone celular, né? Teve casos de pessoas que eu entrevistei que deram chip de uma operadora para outra pessoa para eles poderem manter um contato. E não gastar. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, fazer uma ligação na época, quando eu comecei em 2010, já era caro, né? Agora já tem essa questão que a gente usa mais o Wi-Fi, né? Chegamos no lugar, tem Wi-Fi, e até tem aquela brincadeira, né? Que as pessoas falam... Se você quer estar aqui num restaurante ou no café, não temos Wi-Fi, converse entre vocês. Que é uma questão que é interessante, justamente, que tem a ver com, acho que com esse bate-papo, que é o que eu pretendo também conversar com vocês, né? Que eu acho que é uma das questões que todo mundo me pergunta. Mas eu acho que é fundamental falar disso, que estudar as relações afetivas num país em que, voltando à questão cultural, o colega é amigo, o colega do trabalho, desculpa, é amigo, o garçom é amigo, né? E isso foi o que a Cláudia Barcelos Rezende percebe, né? Esse leque imenso para nós brasileiros de quem é amigo, que eu fui vendo, eu vou precisar, e a minha orientadora, conversando com ela, eu preciso delimitar o que é amizade, né? E aí eu parto para um dos primeiros pontos, que eu acho que é uma das contribuições já da pesquisa do livro, que é quais são os 3 elementos que marcam uma amizade duradoura, que é diferente de um coleguismo, diferente de uma amizade do trabalho, que é diferente, né, de um conhecido, né? Coisas que, quando a gente vai estudar, a gente tem que separar mesmo. Até uma das coisas que eu tive que separar é amizade de familiares. Uma coisa é família, outra coisa é amigo. Então, prima, amiga, vale. Aí eu tive que cortar, delimitar e deixar bem claro para eu conseguir um dos meus objetivos da pesquisa, que foi justamente esse, que define a amizade. Então, são 3 elementos principais. O primeiro elemento, que é a afinidade, que foi um dos grandes desafios da minha pesquisa, porque muitas pesquisas norte-americanas, que eram as pesquisas que me instigaram, né, para fazer o projeto, para pesquisar, e aí tinha um professor que era um grande professor que a gente teve na USP, que ele era aquele professor que, embora acadêmico, ele estava presente. E eu lembro que sempre que eu ia na universidade, sempre que eu ia na sala dele, ele estava lá. E quando eu falei para ele que eu queria estudar amizade, ele montou um CD com vários textos de amizade, e muitos eram de pesquisas norte-americanas. E uma das questões que para os americanos ficava, né, norte-americanos ficava, é que o interesse em comum é o que faz as pessoas terem amigos. Então, aí eu fui começar a pesquisar isso e ver isso no caso do Brasil. Interesse em comum é, para eles, no caso, gostar de ir ao cinema,
gostar de uma banda X de rock, sei lá, por exemplo, ou gostar de fazer uma atividade física, por exemplo, jogar futebol, né? E aí às vezes se reúne o pessoal do trabalho para jogar futebol e aí disso começa a se fazer um grupo de amigos e aí pode se dali sair amizades duradouras. Mas eu vi que os norte-americanos eles não estavam indo no cerne do que era amizade. E aí, porque eu falei que foi um grande desafio, porque eu fui entender o que é a afinidade, né? E aí teve muitas falas extremamente interessantes, algumas eu deixei no livro, as outras estão na tese, que está disponível online também pela Unicamp, se vocês colocarem o nome, Função Social da Amizade, na Sociedade Paulistana, já puxa a tese e vocês podem ter acesso livre. Nela eu tenho mais depoimentos, mas eu acho que os depoimentos e as falas foram o que mais auxiliaram, além da pesquisa da literatura, entender o que era afinidade. Porque a afinidade, para a gente, no senso comum, é você ter interesses em comuns. Mas aí, com base nas pesquisas, nas experiências das amizades que eu fui entrevistar, eu fui ver que a amizade, na verdade, não são esses interesses em comum, como essas pesquisas norte-americanas mostravam. O que é, de fato, a afinidade são as experiências vividas que são muito significativas na vida das pessoas e que fazem gerar o afeto. Por exemplo, vou citar um caso que foi um dos que mais me marcou, e sempre eu cito, ou em conversas que eu já fiz em faculdade em São Paulo, ou mesmo pessoas que me perguntam, enfim, também para a mídia, que também já conversei bastante com vários jornais, enfim. Justamente isso. A amizade, ela perpassa essa questão dos eventos importantes na vida, desde nascimento, casamento, morte, ou de situações trágicas na vida das pessoas, que foi o caso de uma das meninas que eu entrevistei, que ela fala justamente que aí que foi que eu consegui pegar o cerne do que é afinidade, que ela fala, os amigos são aquelas pessoas que, aí ela conta a história, né? O pai dela tinha um carro e ela começou, na época, a trabalhar vendendo esses produtos, acho que esses produtos de cosméticos. E aí estava tinha chegado tudo para a casa dela e estava tudo no carro do pai dela. E o pai dela teve o carro roubado e foram todos esses produtos que ela tinha comprado e ela perdeu tudo. E ela era de uma família de classe média baixa e ela não teve condição de conseguir comprar novamente, enfim, desistiu disso, mas ela falou assim, que eu acho que foi extremamente importante para mim. As pessoas que estavam do meu lado, porque eu fiquei muito, muito mal por ter perdido o investimento e pelo meu pai ter roubado o carro dele. Né? E aí ela falava que as pessoas que estavam do lado dela, acompanhando ela, eram as pessoas que eram amigos dela de fato, porque eram pessoas que, por conta dela não ter mais o pai dela para levá-la, por exemplo, porque era uma questão muito de bairro também, amizade de bairro, de igreja, de comunidade, essa menina ela fala que as pessoas que estavam do lado dela eram as pessoas que iam voltar, por exemplo, da pizzaria ou da lanchonete a pé, porque ela não tinha mais como ir de carro, então esse grupo de amigos voltava a pé. Então, assim, a experiência vivida de a família dela ter ficado sem o carro e os pais não poderem levar ela, por exemplo, para uma pizzaria, ou porque eles tinham muito, nesse caso, eram amizades que tinham sido feitas pela igreja. Né? Então, era uma pessoa que, quando ela fala isso, que os amigos são aquelas pessoas que te acompanham nos momentos trágicos da vida, nos momentos difíceis, então, eles viveram junto essa experiência. Aí que me veio o clique. Então, a afinidade é isso.
São as experiências vividas ao longo da vida dos indivíduos que têm essa relação de amizade, né? Então, aí, muitos casos, outros que eu poderia falar, vários, vou citar mais um, que eu achei muito interessante também, que foi o caso de uma das entrevistadas, também uma moça, né, uma mulher, que a mãe dela passou por um problema de saúde muito grave, e ela não chegou a comentar qual era o problema de saúde, mas ela falou que as pessoas que estavam do lado dela nesse momento devastante, né, devastador, desculpa, da vida dela, eram as pessoas que ofereciam de visitar ela ou de conversar com ela. E não ficava aquela coisa que a internet já fica tudo muito no ar, sabe? Ah, eu vou te dar um apoio quando você precisar, você pode contar comigo, você pode... Mas e aí, quem de fato que foi lá na hora que a mãe dela foi operada e estava do lado dela, ou falou, olha, hoje é um dia que eu estou muito mal, foi uma pessoa só que ela comentou, e era a pessoa que ela era a amiga dela, que ela considerava a amiga duradoura, por conta dela ter vivido esse momento tão difícil, que foi esse problema da doença da mãe, e ela tá junto e não ficar só nessa coisa do olha, quando você precisar, estarei lá, né? E aí isso é uma coisa que a afinidade gera o que é muito importante, que aí eu acho que se tem isso, a amizade pode durar a vida inteira. Mas é óbvio que as relações de amizade elas precisam de comunicação, precisam do contato, que é o afeto. E aí é o que eu comentei com vocês anteriormente, que a sociologia ela despreza, que é uma das coisas que eu coloco no meu livro, não só nas ciências sociais no Brasil, mas em vários países. E quando eu estava fazendo doutorado, eu fui pesquisar os países para eu, talvez, fazer uma pesquisa fora, né, um sanduíche. E os Estados Unidos eram os principais, né, os principais autores que trabalharam com amizade eram nos Estados Unidos. A Alemanha tinha um autor, né? E claro que tem outros autores que acabam falando de amizade, mas é muito superficialmente, eles não aprofundam. Por exemplo, tem um autor que tem um livro que chama As Consequências da Modernidade, que é o Anthony Giddens, que é um inglês, sociólogo, que ele trabalha com essa transformação, né, para entender o que levou à modernidade, e ele fala da amizade, mas ele dá uma pista. Dali eu peguei uma pista que ele deu e eu fui aprofundar, né? Que era justamente essa questão do físico que não passa a ser mais como era antigamente, né? As relações que a gente tinha de amizade eram de bairro, de vizinhança, de escola. E aí ele comenta justamente isso, que precisa entender essa mudança do físico para a distância. Que na época dele, quando ele trabalhou modernidade, era o telefone, que mudou, né, muito, o telefone e automóvel, porque permite que as pessoas se locomovam e se falem à distância, né? O automóvel permitia que mulheres norte-americanas, também outra pesquisa de um outro autor norte-americano, que é o Claude Fisher, que trabalhou com a mudança do telefone residencial e do automóvel na vida das donas de casa norte-americanas. Então, tem várias pesquisas interessantes que eu poderia citar aqui, mas nenhuma delas aprofunda. E aí eu fui perceber que justamente por conta de um outro problema, uma outra questão que eu acho que permeia também a questão da sociologia ou das ciências sociais, que é agora que está começando esse processo, que é de se preocupar em estudar as relações amorosas, relações de amizade, relações, né, afetivas. As relações de parentesco sempre, né, de família, sempre foram um dos assuntos de estudo. Mas a questão que eu acho que é importante é que a sociologia começou a perceber a importância de estudar essas relações afetivas. Mas ainda havia muito esse preconceito que eu ainda percebo, até mesmo quando eu vou diante de uma
ou de um jornalista que vem para me entrevistar, você é da área da psicologia. Não, eu sou da área da sociologia e estudei amizade. Né? Então, é uma das questões que eu não sei também dizer se falta maturidade para ciências sociais no Brasil, né? Ou se ainda fica muito como a sociedade, a gente vê cada vez mais, cada um no seu quadrado. Afeto, amor, essas questões são questões para a psicologia e não para a sociologia. E a gente sabe muito bem agora que a gente está no momento da nossa sociedade em que filósofos, historiadores estão virando celebridades, né? Que falam, e educadores, que a gente já conhece alguns que têm falado, que eu acho que é muito positivo, porque é sinal que o brasileiro, ou, né, nós estamos parando para pensar o que está acontecendo na nossa sociedade. E sejam relações afetivas ou o mundo que a gente tem vivenciado socialmente, politicamente, e eu acho muito, muito produtivo isso. E a minha pesquisa, eu acho que ela tem muito a contribuir para a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito preocupada com as relações sociais, com as relações afetivas, mas que ainda tem muito a amadurecer com relação, por exemplo, a isso que eu estava falando agora, que é da psicologia, é da sociologia. Por que um estudo de amizade ele não pode ser da sociologia? Ou por que, quando você vai querer estudar, que nem eu estava comentando com vocês, amizade de infância, e eu coloco, né, num dos projetos de pesquisa que eu tenho feito, que eu tenho apresentado para algumas universidades, né, que eu estou pleiteando trabalhar numa universidade para continuar pesquisando a amizade, mas você vai trabalhar com amizade de infância, anos 2000, já estão com 17, 18, né, 16, são adolescentes, não são crianças. Mas da adolescência você pode ouvir a experiência da infância dela. Ou você também pode estudar as crianças. Tem muitas pesquisas na sociologia. Inclusive, na época que eu entrei na Unicamp, tinha uma pesquisadora que ela chama Marina Rebeca Saraiva, que ela é de Fortaleza, e ela fez uma pesquisa fantástica com crianças que moram em condomínios em Campinas. E ela fez essa pesquisa através de desenhos. Ela conseguiu descobrir, né, a importância do brincar para as crianças, hoje. E é muito interessante que, quando a gente vê, né, na mídia, várias pessoas colocando questões de infância, né, tem ela e tem uma outra pesquisadora da Unicamp também que trabalhou com TDAH, que tem sido cada vez mais discutido, né, a questão da medicalização de crianças, adolescentes, e aí ela trabalha muito com Foucault. Mas tanto a Marina quanto a Tatiana são pesquisadoras que eu acho que têm muito a contribuir para a sociedade e para as escolas, né? A discussão que elas fazem, e para os pais, principalmente. Né? Então, são pesquisas que acabam conversando, né, nessa questão para a gente ver justamente como a amizade, as pessoas que eu fui ter contato e fui criar as redes acadêmicas, digamos assim, são pessoas que estão preocupadas justamente com isso, com o cotidiano, brincar. As crianças, elas querem saber de brincar, elas não querem saber de fazer aula de inglês. Teve até um caso da pesquisa dessa menina, da Marina, que ela fala que teve um menino que ele morava num condomínio, que ele tinha aula de natação, inglês, equitação até, ele era um mini adulto. Né? E o que eles queriam? Qual que era o dia da semana que eles mais gostavam? Dessas crianças que moravam no condomínio de classe média alta em Campinas, que cada vez mais as cidades têm, né, esses condomínios. Ela coloca justamente isso, que a preocupação dos pais era formar mini adultos, colocar em cursos, tal, e a criança queria brincar. Né? Ou seja, a gente precisa parar para ouvir, né? E a sociologia, ela tem esse papel. E um dos papéis que eu acho que eu tenho a contribuir com esse livro, com esse bate-papo também aqui com vocês, é justamente isso. A amizade, ela se faz de afeto, ela se faz de experiências vividas, e aí o outro elemento, né, além da afinidade, do afeto, é a permanência, a durabilidade.
quando você vai ter uma amizade de 20, 30 anos, vocês podem até parar para pensar nas amizades de vocês. Se vocês têm amizade de mais de 20, 30, quando vocês têm o afeto, têm o amor pelo outro, né? Tem aquela preocupação com o outro, a saudade de lembrar da pessoa e querer encontrar a pessoa, né? Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas nessa sociedade efêmera, onde tudo é descartável, a gente não para mais para produzir o nosso alimento, a gente vai e compra de uma forma, ou a gente foi influenciado pelo que a sociedade nos coloca, né? Por exemplo, seja em relação a esses deliveries aí, facilidade para alimentação, hoje é uma correria, não tenho tempo para fazer meu alimento, até mesmo, enfim, comprar os ingredientes para fazer um alimento, então eu vou lá, lugar X que está tudo fácil, tudo acessível, eu vou e peço a pizza. Então, é uma questão que eu acho que também permeia, que é pensar essa sociedade. Por que nessa sociedade as relações de amizade cada vez mais estão efêmeras? Ou elas estão dessa forma, como eu tinha comentado. Você tem grupos de WhatsApp que tem várias pessoas, das quais você muitas vezes conhece só, né, de vista, ou você tem lá no seu Facebook amigos de infância, mas que você acha que são amigos, mas que, na verdade, se você for ver, não tem nada em comum com você. Ficou anos sem falar com você e você acha que é seu amigo. Então, assim, teve afeto? Pode ter um afeto, pode ter uma saudade. Mas e aquele que durou? É aquele que você teve a reciprocidade. Ele se preocupou em te encontrar, ele teve saudade, ele foi atrás, né? Então, o afeto tem isso, é o amor pelo outro, é a preocupação com o outro, é sentir saudade do outro, e querer ligar para o outro, ou escrever para o outro, ou ver, vamos nos ver, e não ficar nessa coisa que eu acho que essa sociedade efêmera fez e faz cada vez mais. Vamos marcar de nos encontrar? Ah, vamos marcar de... E aí fica no vamos marcar, fica nesse nível abstrato e não parte para o físico, né? E aí eu entro no segundo ponto, que eu preparei aqui 3 elementos para trabalhar com vocês, que são, primeiro, o que é a amizade, né? Que são esses 3 elementos importantes, como isso foi uma questão importante na minha pesquisa. E aí o segundo elemento, que entra a questão da comunicação. Uma vez que a gente vive numa sociedade em que tem relações cada vez mais efêmeras, instantâneas, aquelas que são as amizades de fato, né, ou relações amorosas, né, que são caras a gente, essas são aquelas que a gente vai segurar de toda forma e vai tentar fazer com que permaneça. Aí, nesse sentido, essa mesma sociedade que tem as relações efêmeras, né, que são essas instantâneas, ela tem algumas que são, digamos, as mais duradouras, né, e essas a gente vamos dizer assim, quer se enraizar nelas e fazer com que elas se fortaleçam mais. E aí, nisso que vem a pergunta, que foi uma das perguntas, como as amizades são afetadas pelas novas formas de comunicação. Essas amizades duradouras, elas foram afetadas de forma positiva. Porque pensando numa cidade como São Paulo, ou até mesmo em Rio Claro, se a gente for pensar, né, as pessoas hoje, cada vez mais, são influenciadas pelas redes sociais, pelos aplicativos de telefone celular. E essas formas de se comunicar, elas também são muito interessantes nessa sociedade. Por quê? Porque elas valem numa sociedade onde tudo é efêmero e instantâneo. Então, se você está aqui e está com o seu celular e você tem a possibilidade de mandar, né, uma foto, ou mandar, que a gente também, depois eu quero até discutir no final, que são as considerações finais, conclusões, que aí entra também a questão do papel da amizade, essa preocupação de você mostrar para o outro onde você está, que é a cultura digital, é a preocupação de
Ou, muitas vezes, que no caso do Brasil, que é uma das questões que sempre me perguntam, é essa necessidade de expor a vida. Eu estou entrando no aeroporto internacional de Guarulhos tal, estou chegando no hotel tal, então eu estou colocando a minha vida publicamente. Se você não sabe usar esses mecanismos que, por exemplo, o Facebook nos dá, pode se tornar perigoso numa sociedade que é violenta. Então, essa exposição é uma exposição que a gente tem que parar para pensar. E muitas pessoas não param. Outro dia eu estava viajando, estava ouvindo na rádio e eu achei um absurdo, porque eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, e uma psicóloga que comenta numa rádio de São Paulo, ela estava falando justamente que cada vez mais estão surgindo os personal fathers, que são os pais, consultores dos pais, que uma das papéis desses personal fathers é justamente organizar as redes sociais, que o pai e a mãe às vezes não dá conta de publicar a foto do filho, tal. Então eles estão contratando pessoas que estão fazendo isso, organizando as suas redes sociais para ver as fotos dos filhos. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, onde a gente vai parar? E eu tenho essa preocupação, porque a gente sabe que nossa sociedade é uma sociedade extremamente desigual, violenta. E uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante a gente parar para pensar é que na nossa sociedade tem mais telefone celular do que gente. E as pessoas não param para pensar nisso. E as pessoas pensam, porque são classes mais baixas, elas não têm acesso à internet. Eu tive a oportunidade de dar aula numa escola que era para a comunidade periférica, e todos os meus alunos tinham celular. E celular muito mais avançado que o meu ou de outros professores, e todos tinham redes sociais. E isso em 2011. Vamos pensar agora, que eu dou aula ainda numa escola que ela não é uma escola de bairro em São Paulo, mas é uma escola que todo mundo tem acesso às redes sociais, à internet, e é uma geração que se preocupa muito com a imagem, postar foto, né? E muitas vezes, agora com o Snapchat, que eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, que é um novo programa que tem, que a pessoa ela começa a contar a vida dela em segundos. Só que aí sai na internet e aí depois é um vídeo muito rápido. E me chamou a atenção um dia, depois até me dei uma entrevista sobre isso, porque eu tinha uma aluna que estava passando um filme, não era nem uma aula expositiva. E ela não conseguia parar de olhar o celular. Eu fui, conversei com ela, falei, o que está acontecendo? Eu não posso parar de ver os meus snaps aqui, que é as pessoas que estão vendo o vídeo dela. Eu parei e conversei com ela. Falei, você tem que pensar que está parecendo que você não está conseguindo viver a sua vida aqui, separar uma coisa, concentrar na escola, né, e se concentrar nas suas relações aqui na escola, enfim, no conhecimento que você está aqui para aprender, porque você está preocupada com os seus snaps. E aí eu conversei com ela, conversei com a pedagoga, a gente conversou com a mãe, e aí, né, a gente teve que dar uma parada ali, porque a situação estava ficando preocupante, ela não estava conseguindo ter concentração, que é uma das grandes questões também que trabalhar com amizade e com as tecnologias é o problema que a gente tem cada vez mais de nos concentrar numa atividade. Parar, que é muitas vezes o que eu falo para os alunos. Gente, pensem que vocês estão num cinema, num teatro. Você entra para um teatro, a pessoa está lá e toca o celular, é muito chato, principalmente no teatro. Já aconteceu, não sei se aconteceu com vocês, de ir para um teatro ou para uma apresentação, e toca o celular. Para o ator, eu fico imaginando a concentração, eles têm todo um trabalho de concentração, e eu falava para os meus alunos, é a mesma coisa o professor ou qualquer pessoa, a gente tem que saber separar, agora é a hora de eu estudar, agora é a hora de eu comer, e essas gerações, assim, para mim, que sou muito curiosa para estudar essas questões, eu fico extremamente preocupada quando eu vejo adolescentes como essas,
ou adolescentes que não vão mais e copiam a matéria, que se vocês conhecem professores, seja de faculdade, de escola, né, para adolescentes, eles têm cada vez mais o hábito de tirar foto da lousa. E eu, que nasci em 1982, fico incomodada com isso. E uma vez eu falei, mas qual que é o problema de copiar a matéria na lousa, uma matéria que, né? Não sei. Para eles é assim. Por que será, né? Então aí eu volto à questão da frequência de comunicação, que voltando à pesquisa também e à questão da amizade, o que a gente tem hoje? Cada vez uma maior frequência da comunicação à distância, seja pelo telefone celular, com acesso à internet, seja pelo computador, porque ainda tem muitas pessoas que usam o computador. E essa maior frequência de comunicação faz com que a gente se encontre menos. Mas, para as amizades duradouras, é fundamental a busca desse encontro presencial, do físico. E aí vem um outro papel da amizade, que a amizade, da internet. A internet ela pode facilitar esses encontros físicos. Exemplos que eu tive na minha pesquisa, não só atuais, a pesquisa mais atual, que foi 2013, de maio até agosto, que já entra os aplicativos de telefone celular. E aí entra essa questão que a gente estava falando da simultaneidade, da instantaneidade de falar com o outro, né? Mas tem, acho que uma coisa que é importante colocar que o e-mail, mesmo o e-mail, pessoas que eu entrevistei falaram assim, o e-mail, isso em 2013, o e-mail ele não permite que você tenha a resposta na hora. Então, isso em maio de 2013. Então, o e-mail ele começa a se tornar obsoleto. Assim como muitos jovens que eu conversei falam que o telefone residencial não existe mais para eles. Para algumas gerações ele pode existir ainda, mas muitos jovens que eu conversei, desses 37, falaram, telefone residencial eu não tenho na minha casa, eu só tenho celular, e é muito caro você fazer uma ligação do residencial para o celular, então hoje só celular. Então, fica mais fácil se comunicar pela internet, fica mais fácil se comunicar pelo telefone, fica mais fácil se comunicar pelo computador, mas a partir dessa necessidade cada vez mais instantânea de se comunicar com o outro, que pode favorecer um encontro físico, o e-mail, por exemplo, não é interessante, porque você manda um e-mail, a pessoa pode ler na hora, ela pode ler daqui 2 dias, daqui 3 dias. Entende? Então, você não sabe se leu, né? E não sabe se leu. A não ser que você tenha algum e-mail que existem e-mails que avisam a pessoa quando ela leu, no momento que ela leu, principalmente profissional, né? Então, já o WhatsApp, né, o aplicativo, que é o aplicativo popular no Brasil, que eu até fiquei sabendo de um que é diferente na China, porque eu conheço alguns imigrantes chineses casados com pessoas que eu conheço lá em São Paulo, não é o WhatsApp, é um outro lá que eu não sei o nome, que é chinês, enfim. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele está lá presente porque ele dá a resposta na hora. Ele te avisa lá, o verde, né, o tiquinho verde. A pessoa acabou de ler. Se você não quer ler, você sabe que a pessoa olhou, mas que ela não leu sua mensagem. Então, pode ser que ela não tenha... Então, aí começam a se gerar essas questões também, que começam a gerar conflitos, que é outro tema interessante quando a gente pensa em amizade no mundo de hoje, que foram muitos conflitos que eu vi na pesquisa, em relação, por exemplo, ao Facebook, que já tinha um pouco esse questionamento, que eu acho que é questionamento que as pessoas começam a fazer mesmo dessa exposição. Justamente, uma das pessoas que eu entrevistei, ela questionou por que as mães colocam foto do filho, todo bonitinho, e não colocam as dificuldades que as mães têm na maternidade? De passar muitas noites em claro, ou de não ter tempo, às vezes, para lavar o cabelo. E foi muito interessante que ela falou isso, e aí ela coloca essas questões, e aí ela fala que ela começou a ver que ela estava tendo sentimentos que ela não tinha antes e que, para ela, não eram legais. E aí ela resolveu sair
né, no caso do Facebook, e aí ela fala que depois de um mês ela volta porque estava todo mundo cobrando dela, que ela estava muito sumida. Então, acho que é muito emblemático, né, esse caso. E aí foi uma coisa interessante, que ela começa a falar, que eu acho que ainda... que a sociologia também tem essa área, que é a sociologia das emoções, trabalhar o ódio, o amor, a inveja, que eu achei muito interessante também, que ela fala, essas redes sociais, ela começa a instigar nas pessoas sentimentos que você, né, sei lá, não teria. No caso, ela falou, eu quis sair do Facebook porque eu comecei a sentir inveja das pessoas. Né? E aí eu parei para pensar, por exemplo, nesse caso que ela falou da maternidade. Eu falei, realmente é uma coisa que você não vê, né? Você vê só a foto da criança bonitinha, a família feliz e as situações. Então, uma outra questão para se pensar, né? Que eu acho que essas redes sociais, a internet, essas relações efêmeras nos fazem, muitas vezes, nos deparar com sentimentos que a gente não estão lá, mas a gente começa a pensar, perceber, sentir. Né? Então, na minha pesquisa de campo, que eu fiz em 2013, eu pude perceber como as pessoas, depois do uso do celular e desses aplicativos, elas têm cada vez mais a necessidade de conversar com o outro a todo tempo, ou estar em rede a todo tempo, e elas têm uma dificuldade de separar o que é, muitas vezes, esse que é o conhecido, o efêmero, o colega de trabalho, o profissional, do que é o que é caro a mim, que é o duradouro. Né? Muitas vezes fica muito fluido, muito ambíguo. E muitas vezes é porque não é uma questão pessoal, às vezes é uma questão cultural. O brasileiro, para falar do amigo, ele tem um leque. Conhecido, amigo, colega de trabalho, amigo duradouro, amigo para toda a vida, amizade, enfim, tem esse leque todo. E aí a gente não para pensar quem é o amigo de fato. E aí foi uma das questões que eu trabalhei, justamente parar para pensar, nossa, desse meio de pessoas que tem no seu Facebook, ou te chamando, às vezes gente que nem você conhece, que é parente seu, que é primo seu lá, que você nem sabe quem que aí você aceita porque você vê que está lá o seu tio, a sua tia, não sei quem. Né? E, enfim, por uma questão de educação, aí entra uma questão também das boas maneiras, que o brasileiro também ele é muito preocupado com essa questão das boas maneiras, né? Os valores, né, da importância, né, de ser cordial, né, que o Sérgio Buarque de Holanda já falava no seu livro, e eu acho que também dá para perceber um pouco isso nessas amizades que eu estudei, nessas amizades que eu venho observando, né, observando o que as pessoas vêm falando, e o que eu observo também pelos meus alunos, que uma coisa que eu estava partilhando aqui com vocês, que é essa necessidade de ser educado nas redes sociais. Então, eu tenho que curtir, ou eu tenho que, sei lá, dizer que eu amei, sendo que eu nem às vezes vi. É só porque é primo, ou parente, ou amigo, eu sou obrigado a... Né? Mas você é obrigado a... E aí entram muitas questões que a gente pode falar aqui, que até eu gostaria de ouvir vocês, de exemplos de vocês, mas questões que eu já vivi e questões que eu vi que essas pessoas viveram, né, como o caso dessa menina que resolveu sumir, sair do Facebook, porque ela viu que ela está tendo sentimentos que não eram bons para a questão, né, no caso, era uma questão dos valores religiosos dela. Então, ela sai. Então, mas não são todos que têm coragem de fazer isso, ou não querem, porque acham que vão estar sendo contra as boas maneiras, né? Que é uma questão também que a gente tem que parar para pensar. E aí, para terminar, eu acho que é importante colocar, né, nesse ponto, que é o penúltimo, a efemeridade
ela é comum à sociedade contemporânea, como o David Harvey fala, nessa sociedade que cada vez mais tudo é um simulacro, tudo é descartável, relações são descartáveis, alimentos são descartáveis. Ele trabalha muito com isso, é uma pesquisa muito interessante. Foi uma das pesquisas que mais me auxiliou a parar para pensar o que eu vi no campo, o que eu li, o que eu vi nas matérias, na mídia. Né? E agora, depois da pesquisa, depois do livro, essa coisa do Snapchat, desses outros aplicativos, que é justamente esse autor, porque ele fala dessa questão da nossa sociedade efêmera, onde tudo cada vez mais instantâneo, tudo é mais fácil, e muitas vezes você opta pelo mais fácil, e você deixa de lado, por exemplo, uma coisa que era muito comum, eu acho que na minha infância e adolescência, que eu ver a minha avó indo e fazer um bolo para a gente comer depois que a gente brincasse. E hoje, pelo menos eu não sei se aqui em Rio Claro, mas cada vez mais eu vejo as famosas lojas de bolos da vovó, que as pessoas vão lá e compram um bolo, e aí vem a ideia também do Harvey, que é a do simulacro. Você vai, pelo fato de ser o bolo da vovó, é como se tem aquela coisa nostálgica. A minha avó, ela não está mais presente, ela não está mais aqui, ou ela está longe. Então, eu estou, de certa forma, comprando um produto que ele me permite, você entende? Ele permite que você tenha um pouco essa proximidade com uma avó que, às vezes, já falecida, ou que não está próxima. Né? Então, esse autor, David Harvey, foi um dos autores que contribuiu muito para as considerações finais que eu quero fechar para a gente conversar, que é a questão das funções da amizade. Né? Que eu fui pensar, que era uma das minhas hipóteses da pesquisa, no doutorado a gente tem que ter aquela hipótese, que é a pesquisa que você vai responder, diferente do mestrado, que no mestrado você tem a necessidade de conversar com os autores. Já no doutorado você tem que ter uma pergunta, uma hipótese, e tentar responder, que a minha pergunta justamente era qual é a função da amizade na sociedade contemporânea. Né? E aí eu trabalhei com um autor que me deu a base metodológica, né, e também a base, eu acho que da literatura, que ele também estudou amizade, norte-americano, que é um sociólogo que se chama Robert Merton. E o Merton ele fala que as relações sociais, ou as questões que a gente pode querer estudar em sociologia, no meu caso, as relações sociais, elas podem ter funções diversas e não necessariamente uma função. Ou elas podem ser não funcionais. Então, no caso da amizade, eu fui perceber que a amizade ela não tem só uma função, ela tem várias funções. A amizade hoje, na sociedade contemporânea. Então, ela tem muitas funções. Né? Por exemplo, troca de afeto, permitir com que eu não me sinta solitário numa grande cidade, como São Paulo. Troca de companhia, principalmente a troca. Né? A função é a troca, mas aí várias formas de trocar. E aí, com relação a isso, a função da amizade na sociedade atual nesse meio que a gente vive, né, das redes sociais, da internet, do telefone com acesso à internet, seja aplicativos ou mensagem, que ainda tem pessoas que usam para mandar mensagem, o SMS, né, que são as mensagens instantâneas, ou para falar, que ainda muita gente usa, né, o celular para conversar, para falar. E foi uma das outras entrevistas que conseguiu me responder essa pergunta, que era uma das perguntas, hipóteses que a gente tem que responder, que é justamente qual é a função da amizade? A disponibilidade incondicional para o outro, independentemente do tempo e do espaço. Olha isso, que coisa grande. E o que significa isso? Significa simplesmente você estar disponível para o outro, independentemente da hora que ele precisa, no momento que ele precisa. Pode ser pela internet. Então, essa entrevistada que me fez
dar esse clique para entender, então, qual é, de fato, a função nessa sociedade da amizade, justamente isso, a necessidade que você, às vezes, tem de conversar com uma pessoa, pode ser 1h e aquela pessoa, você sabe que ela está trabalhando, mas ele é seu amigo, então ele para, e ele tem 3 empregos, ou ele trabalha 24 horas por dia, que foi, no caso, essa pessoa que eu entrevistei e me falou isso, que ela consegue fazer com que ele pare o trabalho para parar para ouvi-la, porque ela é amiga. Então, ele é incondicional, não interessa o que eu estou fazendo, eu te liguei, eu te falei, olha, eu preciso de você, você vai parar o que você está fazendo e vai atrás do seu amigo. Né? Seja no caso de doença, seja no caso de morte, seja no caso de nascimento, seja no caso de casamento, de festa, ou seja, né, seja em momentos felizes ou em momentos tristes. São esses eventos que também marcam essas amizades duradouras. Né? E, só para finalizar, essa questão da função da amizade, essa disponibilidade incondicional, é porque, muitas vezes, nessa sociedade onde tudo é uma correria, ninguém tem tempo para nada, não tem tempo para parar para comer, vai lá e compra tudo que está fácil, tal, você ter uma pessoa que para o que ela está fazendo, independentemente de onde ela está, do que ela tem, se a vida dela, ela tem uma profissão corrida, ou se ela está, enfim, qualquer que seja a situação, a circunstância, ela para e vai te ouvir, ou ela para e se preocupa em estar presente em momentos importantes, como, por exemplo, o momento de nascimento ou momento, né, de morte de um familiar. Aí consegue também identificar a importância da amizade dessa pessoa perante a mim. Então, ali eu consegui perceber não só quem eram os amigos duradouros, mas, nesse caso, eu consegui também perceber essa função principal da amizade, que é a função que a gente trabalha com base nesse autor, que é a função latente, que é a função que está por trás de tudo que as pessoas falam, mas que é a mais complexa, digamos, de você entender, que eu consegui entender pelo caso dessa menina, quando ela fala que o amigo dela, ele trabalhava em três empregos e ele parou 1h para parar para ajudá-la, porque ela tinha que fazer um serviço tal, e ela sabe que ele é a pessoa que ela pode contar. E aí isso me faz lembrar o que as pesquisas norte-americanas falavam, que o amigo é aquele outro com quem você pode contar com. Mas ainda era muito superficial isso quando eu estava no início do projeto. Então, depois de fazer essas 37 entrevistas, depois de toda a literatura, que aqui não acho que é o caso de falar, mas tem no livro, tem na tese, está disponível a tese, que é a cronologia do papel da amizade, que eu tive que fazer, foi o maior desafio da minha pesquisa. Desde a Grécia Antiga até hoje, eu fui entender o que é o papel da amizade, na época do Platão, na época da Roma Antiga, quando começa a ter influência do cristianismo. É extremamente interessante, mas eu acho que o principal é entender que existe a função que é manifestada pelas pessoas, né, que foi a contribuição da pesquisa, a hipótese. O que é a função manifesta, que é essa falada, né, verbalizada pelas pessoas que eu entrevistei, e a função latente, que é aquela que está mais implícita, que foi essa que eu acabei de falar, que é a disponibilidade incondicional do outro, no tempo e espaço, independentemente do tempo e do espaço. Pela internet, você pode estar fisicamente presente. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar aqui, mas eu tentei separar nesses 3 itens, nesses 3 pontos, que eu acho que permitem a gente refletir, começar a pensar, não só das nossas amizades, mas dessa sociedade efêmera, né, que a gente precisa parar para ver esses jovens, né, e essas crianças, e pensar nessas relações, que eu acredito que, para eles, uma das questões que, para terminar, eu acho que, como a minha pesquisa ainda tem muitas questões que eu quero responder, é justamente como é que será que é a amizade para uma criança que nasce, mal nasceu, ela já está sendo clicada para ser postada uma foto dela para a família inteira, ou, às vezes, se a pessoa não sabe filtrar,
às vezes até publicamente, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Então, acho que são muitas as funções da amizade. A manifesta é a troca, a latente é essa questão de estar presente no físico, que eu acho que é uma das grandes contribuições da pesquisa, e as questões que a pesquisa traz justamente vamos parar para pensar na necessidade de encontrar o outro fisicamente. Isso é importante, porque é ali que a gente tem a troca, o afeto de fato. Não que você não tenha uma troca, um afeto, quando você vê uma foto de uma criança na internet, uma família, né, uma criança, mas a questão é você estar ao lado daquela pessoa no momento que ela necessita, independentemente de qual seja o momento de perda, de felicidade, de alegria, né, enfim, é importante. Eu acho que a pesquisa ela veio justamente para começar a fazer a gente parar para pensar um pouco nessa aceleração que a internet muitas vezes nos faz. Muitas vezes a gente não para fazer uma coisa só, a gente está fazendo aquela coisa, está com a internet. Mesmo se a gente for pensar no trânsito, quantas pessoas, né? Hoje eu vindo para cá, peguei o ônibus que ia para Novo Horizonte, e aí eu falei com o motorista e ele pegou o celular dirigindo, esqueceram de buscar a filha na escola, não sei. E assim, ele teve que resolver isso, mas era uma questão assim, você está dirigindo, né? Então são coisas que eu acho que às vezes se tornam mais mecânicas, desculpa. Essa coisa do celular ser uma continuidade, né, do ser humano, né, quase como se fosse parte do nosso corpo, e as pessoas não param para pensar o risco que elas estão se colocando ou estão colocando, por exemplo, a vida dos outros. E eu acho que isso é uma coisa que é muito acelerado e a gente precisa desacelerar e parar para pensar. Eu acho que estudar a amizade foi um grande desafio, foi uma das grandes felicidades o dia que eu defendi, foi tirar um grande peso, e acho que a realização de um sonho foi o livro que vocês podem ou ver pela tese, que na verdade o livro ele é mais a tese mais enxuta, né? Mas assim, ele foi a realização de um sonho, que é tornar uma pesquisa de uma questão que eu acho que é extremamente importante, que é a amizade para uma sociedade como a nossa, que é tão importante as relações sociais, afetivas, e muitas vezes a minha área de conhecimento não valoriza isso. E acho que é por aí que a gente tem que começar a parar também, a valorizar essas pesquisas que nos fazem parar para pensar essas mudanças que estão acontecendo, né? Bom, e é isso, eu estou aqui para conversar com vocês, se vocês tiverem experiências para partilhar, e eu acho que a gente tem que parar para ouvir mesmo e pensar sobre as nossas relações com tudo que está vivendo, com tudo que está acelerado aí, com essa coisa do telefone, né, os jovens, o brincar, essas questões que eu coloquei aqui também, acho que são questões que, graças a estudar a amizade, eu pude parar para pensar nisso e colocar isso, não só no livro, de certa forma, mas colocar aqui agora num bate-papo, que eu acho que é isso. O que será que vai ser dessa sociedade? Cada vez mais as pessoas estão lá no celular e não estão se preocupando de... né? Será que isso basta para o ser humano? Aí eu faço a pergunta para vocês. Obrigada, gente.